Olá pessoal, vamos continuar então com o nosso estudo da geometria espacial. Então já falamos de várias coisas, falamos dos poliedros, falamos por último dos poliedros regulares, e agora então nós vamos falar dos prismas, né? O que é um prisma, tá bom? Eu vou acompanhar aqui no início os slides, tá pessoal? Eu estou aqui no slide número 17, até para que vocês possam acompanhar, e ele está definindo o que é um prisma. Então eu vou acompanhar a definição que está aqui e depois eu vou dar a minha definição, tá? Como é que eu identifico um prisma? O que é um prisma? O que é que ele tem por ter esse nome, ok? Então, dentre os poliedros, nós vamos ter aqueles que são prismas e aqueles que não são prismas. Tudo bem? Então vamos lá. O que é um prisma? São poliedros com bases congruentes e paralelas. Bom, primeiro, né, o que é base? Base é aquilo que você utiliza para apoiar. Então, um poliedro, as faces deles não são planas, não são polígonos. Então é como se você pegasse, por exemplo, um poliedro e colocasse ele sobre a mesa, ok? Então vai ter uma dessas faces que vai apoiar na mesa, né? Então, por exemplo, isso aqui. Eu venho aqui e coloco esse cara aqui, esse poliedro, tá? Ó, então observe que ele ficou apoiado na mesa. Então essa parte aqui eu chamo de base. Então isso aqui é a base do cara, ó, ok? Ó, base. Mas nesse caso, como eu tenho aqui um tetraedro regular, inclusive eu já utilizei na outra videoaula, qualquer uma delas pode ser base, sem problema nenhum. Eu posso apoiar esse cara aqui na mesa utilizando-se qualquer uma das faces. Tranquilo? Então, a base é uma face, é aquela que você utiliza para apoiar num plano. Só que esse cara que eu acabei de tirar daqui, ele não é um prisma. Por quê? Porque para ser um prisma, ele tem que ter bases paralelas. Então tem que ser duas. Como duas? Como que tem duas faces que vão apoiar numa mesa, num plano? Não, pessoal. Então são duas bases paralelas. Então tem uma embaixo, outra em cima. Ok? Então tem que ser paralelas. Então, a mesma figura que utiliza a mesma face, né? A mesma figura, isso mesmo polígono, que você utiliza para apoiar ele na mesa, lá em cima, onde ele termina, vai ter outra igualzinha. Então, por exemplo, pessoal, aqui, ó, esse cara aqui, ó, não sei se vai dar para você gerar. Então, isso aqui é uma base dele, ó, essa de cima aqui vai ficar ruim para você gerar. Depois eu vou fazer os desenhos, fica melhor, ó. Então, ele tem uma base aqui e tem outra aqui, ó. São as duas bases dele, uma inferior, outra superior. Quando você apoia ele aqui, você utiliza aquela base, aqui em cima eu vou ter outra que é igualzinho à de baixo. E elas têm que ser paralelas, elas estão em planos paralelos. Entenderam a ideia? Tá? Então, para que o poliedro seja um prisma, ele tem que ter duas faces que são paralelas entre si e tem que ser congruente, do mesmo tamanho. Só isto? Não, não é só isto. Aí tem que ter a parte lateral dele, tá? Aqui, ó. E uma superfície lateral composta de paralelogramos. O que são paralelogramos? São quadriláteros que têm lados opostos paralelos. Repito, eu vou fazer um desenho e vou comentar isso aqui de novo, ok? Então vamos lá. Então todo poliedro é um prisma? Não. Qual deles, ou o que ele precisa ter para se chamar prisma? Precisa ter duas faces paralelas do mesmo tamanho, portanto congruentes, aqui. Tá? Uma face superior e outra inferior. Então, uma fica embaixo, né, apoiando na mesa, por exemplo, e a outra fica em cima, num outro plano. E toda a lateral dele tem que ser paralelogramos. O que são paralelogramos? São quadriláteros. São figuras de 4 lados, mas os lados têm que ser
Os lados opostos têm que ser do mesmo tamanho. Lados opostos iguais, lados opostos congruentes. Então, por exemplo, deixa eu pegar esse cara aqui. Vai ficar difícil para vocês verem, mas tudo bem. Vocês podem perceber que esse cara aqui em cima, ó, tem uma face, concorda? Ela é pentagonal. Lá embaixo, a face que está apoiando o sólido na mesa também. Ela é do mesmo tamanho dessa, até porque isso aqui é o nosso dodecaedro e ele é regular. Então, isso aqui é um pentágono regular. Lá embaixo também eu tenho um pentágono regular. E eles são paralelos. O plano que contém essa face aqui é paralelo ao plano que contém a face que está apoiada na mesa. Porém, pessoal, isso aqui não é um prisma. Por quê? Porque toda a lateral dele, ó, não é formada por paralelogramos. A lateral nele é formada por pentágonos, ó. Então não é um paralelogramo. Tranquilo? Então isso aqui é um poliedro, mas não é um prisma, tá? Então, deixa eu pegar aqui de novo. Então isso aqui, por exemplo, isso aqui é um prisma. De novo vai ficar ruim para vocês verem. Isso aqui é um prisma. Por quê? Então aqui em cima eu tenho um quadrado, lá embaixo, paralelo a ele, eu tenho um quadrado. E toda a lateral dele, isso aqui é um hexaedro, né, regular, toda a lateral dele é formado por paralelogramos, ó. Isso aqui é uma figura, a lateral dele, ó, é um paralelogramo, ó. Isso aqui é paralelo a esse, isso aqui é paralelo a esse. Tudo bem. Eu vou fazer alguns desenhos, algumas figuras, tá? Para melhorar essa ideia para vocês. Mas eu havia dito que eu li aqui para vocês, estou fazendo a interpretação, análise da definição de prisma, certo? E eu tenho a minha definição própria, óbvio que você não vai encontrar isso aqui nos livros, nas literaturas, né, que falam de prisma, mas é uma ideia minha e eu acho que funciona, as pessoas entendem mais. O que é um prisma? Prisma, pessoal, é um poliedro que, do jeito que começa, termina. Entenderam? Então, se ele começou com um quadrilátero, se a base dele é um quadrilátero, ele termina com um quadrilátero do mesmo tamanho. É como se você fosse empilhando quadriláteros do mesmo tamanho. Você vai empilhando e vai formando um prisma, né? Um bloco. Então, do jeito que começa, termina. Quando eu digo do jeito que começa, termina, significa que conforme você vai empilhando, ele nem engorda, né? Nem alarga e nem afina. Tá? Entenderam a ideia? Do jeito que começa, termina. Bom, deixa eu falar, depois eu volto aqui. Então, por exemplo, prisma, pessoal, tá? Vamos trabalhar um pouquinho essa ideia através de alguns desenhos, o que dá para eu desenhar, ok? Então vamos lá, os nossos prismas. Fica ruim para eu escrever aqui, tá? Então o nosso prisma, um prisma clássico, né? Esse carinha aqui, que é o nosso hexaedro. Então desenhei aqui uma face lateral. Aqui eu vou desenhar então, ó, a base superior. Para que seja um prisma, aqui embaixo tem uma base igual a esta. Igualzinho, tá? Vou colocar aqui essa face aqui, tá? E vou fazer as outras faces, ó. Tá? Pronto, isso aqui é um prisma, pessoal, tá? Então, se esse cara aqui for paralelo a esse cara aqui e for do mesmo tamanho, se eles forem congruentes, por exemplo, se aqui for um quadrado, se aqui for um quadrado, então eu tenho um prisma. E a lateral, claro, não é só por causa disso não. E a lateral são paralelogramos, ó, são polígonos, né? Isso aqui é um polígono, ó, claro, tem que ser polígonos, as faces. Isso aqui é um paralelogramo. O que é um paralelogramo, pessoal? Então, esse lado aqui é paralelo a esse e esse lado aqui é paralelo a esse. Tranquilo? Então, significa que do jeitinho que ele começou, ele termina, tá? Do jeitinho que começou, termina. Então, imagina um poliedro nascendo, aí ele nasceu aqui desse tamanho aqui. Então, ele nasceu ocupando no
no plano onde ele nasceu, ocupando essa superfície aqui. Aí ele foi crescendo, 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 cresceu até essa altura aqui, até aqui. Aí ele cresceu e aqui em cima, onde ele parou, ó, ele parou, essa superfície aqui é do tamanho dessa daqui, é a mesma, igual essa daqui. Tranquilo? E toda a lateral dele tem que ser paralelogramo. Entenderam? Tá? Eu vou desenhar um outro cara aqui. Isso aqui, pessoal, é a lateral dele, tá? Isso aqui é lateral. Isso aqui é o que? Uma base. Isso aqui também é uma base. Mas a lateral não é só essa face, são as 4 faces laterais. É toda a lateral do cara. Bem? Acho que um outro prisma que vai aparecer bastante é o prisma onde a base não é um quadrilátero como eu fiz aqui. É uma base triangular. Então, por exemplo, vou fazer aqui. Deixa eu ver se dá certo. Ok? Vou fazer esse cara assim. Ok, tá aqui. Pronto, pessoal. Ó, esse aqui também é um... Opa, faltou aqui. Então, se esse cara aqui de cima, que é um triângulo, for igualzinho esse cara aqui de baixo, eles têm que ser paralelos. Um não pode ser inclinado em relação ao outro, tá? Então, se isto ocorrer, né, então, se eles forem paralelos e congruentes, então eu vou ter um prisma, porque necessariamente, ó, isso aqui é uma face lateral, essa aqui é outra face lateral, e aqui está lá atrás é outra face lateral, tá? Então, isso aqui é o que eu chamo de base, aparecendo aí, tá? Isso aqui é o que eu chamo de base, e tudo isso aqui é o que? A lateral do cara. Tá bem? Então dá para eu fazer vários prismas, tá? Vou tentar fazer um aqui, tá? É um pouquinho complicado, até porque se a gente errar muito, passa o tempo e não dá para concluir. Vou tentar desenhar um prisma hexagonal. Então vou fazer aqui um hexágono. Ok. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Então, ó. Se eu quero desenhar um prisma onde a base é um hexágono, né? Aqui é quadrilátero, aqui é triângulo, agora eu vou fazer um hexágono. Eu desenho a base dele e aqui embaixo, não importa que distância, mas tem que ser em outro plano e tem que ser paralelo a esse, eu vou ter que ter uma base igualzinho a essa. Eu vou desenhar as laterais agora, ó. Eu chamo de lateral. O que a lateral é? São paralelogramos. Esse cara é paralelo a esse cara é paralelo a esse. Tem que ser paralelogramo, não pode ser outra figura. Aqui eu vou ter essa outra aqui. Aqui eu vou ter essa outra aqui. Certo? Estão faltando aquelas que eu não estou vendo. Então vamos lá. Essa daqui. Aí eu fecho lá. Essa daqui. Fecho aqui. E fecho aqui. Pronto. Desenhei aqui mais ou menos um prisma hexagonal. Então, isso é prisma, pessoal, tá? Então, a lateral são paralelogramos, são quadriláteros e paralelogramos, tá? E as bases são paralelas e congruentes, tá? Então, isso aqui tem que ser paralelo a isso necessariamente. Eu acho que vocês já perceberam, né? O nome do prisma depende, né, é associado à base. Então, por exemplo, a base aqui é um quadrilátero, tem 4 lados. Esse aqui é um prisma quadrangular. Mas é um quadrado, eu não sei se é um quadrado. O que eu posso afirmar é que é um quadrilátero. Eu chamo de prisma quadrangular. Aqui, como a base é um triângulo, então é um prisma triangular. Perceberam? Então, o nome do prisma está associado à base dele, ao polígono que constitui a base. Nesse caso, o prisma é hexagonal, tá? Então, aqui eu tenho a base. Isso aqui também é uma base. Base superior, base inferior. E tudo isso aqui é a lateral, tá? Então, isso aqui é um prisma hexagonal. Tudo bem?
Isso aqui é um prisma triangular. Só lembrando, pessoal, tá? Então isso aqui é base, isso aqui é base. A base é um hexágono. Isso aqui é uma face, ó. Isso aqui é uma face, ó. Mas isso aqui é uma face o quê? Lateral. Mas essa parte de cima também não é uma face? Claro que é uma face, isso aqui é uma face. Só que essa face aqui compõe a base dele. Base inferior, base superior, mas também é uma face. Isso aqui que eu acabei de marcar aqui é uma face de toda a lateral. Então isso aqui é o que? Eu vou chamar de AF, ó. Então, desculpa, não é AF, eu não falei disso ainda, tá? Opa, já eu falo disso. Então, só essa daqui, lateral, é o conjunto de todas as faces. Então, o que eu tenho aqui? Uma face lateral. E essa face lateral aqui é o quê? É um paralelogramo, que é igualzinho a essa daqui. Bom, igualzinho não posso afirmar. Porque esta face lateral vai ser igual a essa que está na frente se este polígono aqui for regular. Ou seja, se os lados do polígono que forma a base forem todos iguais, todas a mesma medida. Então, se o polígono for regular. Já falamos isso no vídeo anterior. Ok? Gente, quando eu falo em paralelogramo, quando eu falo que a lateral é formada por paralelogramos, os paralelogramos são os quadriláteros que têm lados paralelos. Então, por exemplo, o retângulo ele é um paralelogramo, porque para ser retângulo, esse lado tem que ser paralelo a esse aqui tem que ser paralelo a esse. Eu vou falar já de prisma reto, e nos prismas retos, as faces laterais serão todas retangulares. Mas eu já volto nisso. Entender o que é um prisma? Então, prisma é um poliedro que tem duas bases. Essas bases têm que ser paralelas e congruentes. E as faces laterais, né, fugiu o nome aqui, né? As faces laterais, a superfície lateral, ela é formada por quadriláteros que são paralelogramos. Tranquilo? Bom, aí nós vamos falar, já que nós vimos o que é um prisma, tem dois tipos de prisma. Tem o prisma reto e o prisma oblíquo. Quando que o prisma é dito reto? Está aqui o caso do reto, aqui o caso oblíquo. Não é nada de português não, tá, pessoal? O prisma é reto quando as arestas laterais, que são esses caras aqui, ó, as arestas laterais, são perpendiculares em relação ao plano que contém as bases. Perpendicular significa que forma ângulo reto. Então, esse ângulo aqui, por exemplo, ó, é reto. Então, essa aresta aqui ela é perpendicular. O que significa ser perpendicular? Então, vamos lá. Então, você tem, por exemplo, aqui, um plano. Aí, o que é uma reta perpendicular nesse plano? Então, ela desce de forma perpendicular. Ela vai furar esse plano aqui, formando o quê? Ângulo reto. Ok? Pronto, aí eu desenhei uma reta, tá? Então, ela é perpendicular ao plano. Então, ela é perpendicular, porque ela não está nem inclinada, nem para um lado, nem para o outro. Ok? E quando que ela não é perpendicular? Então, quando ela tem uma inclinação que não é de 90 graus. Ok? Aí é um pouquinho mais complicado para desenhar. Vamos lá. Tá aparecendo aqui, tá? Você tem um plano, aí você faz, por exemplo, isso aqui, ó. Tá? Então, ela furou esse plano, só que esse ângulo aqui não é reto, não é 90 graus. Ok? Pronto. Então, essa reta aqui, a gente diz que ela é uma reta oblíqua. Então, aqui a reta é perpendicular, aqui ela é uma reta oblíqua. Isso. Então, os prismas são oblíquos quando as arestas são parte de retas perpendiculares. Ou seja, quando a aresta for perpendicular em relação ao plano que contém as bases. E oblíqua quando não são, são inclinadas. Você pode perceber que isso aqui está inclinado. É como se nós fizéssemos assim, né? A parte de cima, que é a base superior, ela deslocou para a direita, para a esquerda, ou para frente, ou para trás. Ela deslocou, ó, tá? Ela não está no mesmo rumo desse aqui. Ela pendeu para um lado assim, mas continua sendo paralelo. Esse polígono aqui, que é essa base, é paralelo a isso aqui.
ok? Bom, pessoal, nós vamos trabalhar com os prismas retos. O que vai aparecer para a gente agora é prisma reto. Pode aparecer oblíquo? Pode. Só que quando o prisma é oblíquo, né, não dá para a gente generalizar muito. Então, a gente vai trabalhar com o prisma reto, não é porque eu quero, né? É porque nesse momento a gente estuda, a gente dá ênfase nos prismas retos mesmo, tá? Faz parte do estudo dos prismas, né? Quando a gente estuda ele agora na geometria espacial, agora no terceiro ano, a gente fala só dos retos, tranquilo? Pode aparecer oblíquo? Pode. Se aparecer oblíquo, então vai ter que envolver mais coisas, de repente um pouco de trigonometria para poder trabalhar com ele, ok? Mas não é o que vai acontecer por enquanto. Se acontecer em algum exercício, a gente vai, óbvio, né, achar forma de entender e de resolver com vocês, ok? Então aqui eu já coloquei, ó, a forma geométrica da base é que dá nome ao prisma. Então nas figuras ao lado temos o prisma pentagonal, porque aqui eu tenho um pentágono, tá? Então, já falei isso anteriormente nos desenhos que eu fiz. Continuando, prisma regular. A gente falou o que é um poliedro regular, certo? Então, poliedro regular é aquele poliedro que tem todas as faces congruentes, todas. Mas agora, falando do prisma. Então, para que o prisma seja regular, todas as suas faces precisam ser polígonos regulares? Não. Só as bases. Só as bases. Então, se esta base for um polígono regular, ou seja, se os lados dele têm medidas iguais e os ângulos também, consequentemente esse também vai ser, porque senão não fica definido o meu prisma. Então, se a base for um polígono regular, então o prisma é regular. Tá? Então, voltando aqui nos meus desenhos. Ó. Vamos supor que aqui eu desenhei um quadrado. Ó. Isso aqui é um quadrado. Ó. Ok? Então, o quadrado ele é um polígono regular. Aí eu teria, então, um prisma regular. Vamos supor que esse triângulo que eu desenhei aqui, ó, vamos supor que ele é um triângulo equilátero. Triângulo equilátero é um triângulo regular, é um polígono regular. Então, esse prisma seria regular. Ou seja, se essa medida for igual a essa, que for igual a essa. Então, eu tenho um prisma regular. E se essa medida for igual a essa, igual a essa, igual a essa, e essa daqui for diferente dessa? Não pode, pessoal. Para ser prisma, esses dois carinhas têm que ser iguais. Ok? E se esse cara aqui, quando que eu posso afirmar que ele é um prisma hexagonal ou hexagonal? Um prisma hexagonal. Às vezes eu falo hexagonal, às vezes eu falo hexagonal, pessoal, tá? Assim, quando eu vou falar hexágono, então eu uso o som do X, hexágono. Quando eu vou falar hexagonal, aí eu não uso o som do X, e sim do S, hexagonal, tá? Então quando eu falar hexágono, eu não falo hexágono, fica meio estranho, eu falo hexágono. Agora, hexagonal, então eu não falo hexagonal, eu falo hexágono. Parece-me que é o correto, tá? Ok. Então, quando que esse prisma aqui, como que eu posso afirmar que ele é um prisma hexagonal regular? Se esse hexágono que eu tenho aqui em cima, esse cara aqui, for um hexágono regular. Ou seja, se esse cara tiver a mesma medida desse, a mesma desse, a mesma desse, a mesma desse, eu tenho um prisma hexagonal regular. Ok? Então, vamos lá? Quando que o prisma é dito regular? Isso é importantíssimo, pessoal. Porque se ele não for regular, vai dar um BO, vai dar muito trabalho para trabalhar com ele. Então, da mesma forma que eu falei que a gente vai trabalhar com os prismas retos, deixa os oblíquos para depois, nós vamos trabalhar com os prismas regulares. É aquele onde a base é um polígono regular. E se não for regular, não trabalha? Trabalha, claro, mas ele tem um pouquinho mais de dificuldade, ok? A gente vai trabalhar no começo com prisma. A princípio, né? Com prismas retos e regulares. Quando que ele diz regular? Quando a base dele for um polígono regular. Ou seja, for um quadrado,
for um triângulo equilátero, for um hexágono regular, e assim por diante, for um pentágono regular, e assim por diante. Tranquilo, pessoal? E é o que está escrito aqui, então, no slide para vocês. Ó. Prisma regular é todo prisma reto, cuja base é um polígono regular. Ah, ele tem que ser reto, ok? Então, vamos trabalhar com reto. Cuja base é um polígono regular. O que é um polígono regular? Ele tem que ser equilátero e equiângulo. Lembra desse fato? Tudo bem? Pessoal, é isso. Entendido o que é um prisma? Então, prisma é um poliedro que do jeito que começa, termina. Ele cresce de forma padrão. Ok? Então, é um empilhamento, digamos assim, isso é por conta nossa. Ele é um empilhamento de polígonos. Então, você tem aí, monta, né? Constrói um monte de polígonos e vai empilhando eles até formar uma figura sólida. Você sabe que isso é impossível, né, pessoal? Eu estou falando aqui, estou formando uma ideia, mas não tem como você empilhar polígonos. Por quê? Porque polígono é uma figura plana, então ele não existe na realidade, não é um objeto real. É uma figura apenas. Você não consegue empilhar uma figura, tá? Mas é só para você entender. Então, caso a gente pudesse, imagina você empilhar. Mas não dá para construir um polígono numa folha de papel, como esse aqui, por exemplo. Aí você constrói 1000 polígonos iguaizinhos e coloca um sobre o outro, vai construindo um prisma? Sim, só que esta folha de papel onde você desenhou o polígono e cortou ele, essa folha de papel, ela não é um polígono. Ela é um sólido, ela é já um prisma. Então, eu posso pensar assim, como que você constrói um prisma? Você faz vários prismas bem fininhos, todos iguais, e vai empilhando ele. Aí você vai conseguir visualizar esse sólido, né, que cresceu. Então, do jeito que começa, termina. Tudo bem, pessoal? Tá? No próximo vídeo, pessoal, eu vou falar das áreas. Área, sim. Mas o prisma tem área? Não. O prisma tem volume. Porque o prisma é um objeto espacial. Quem tem área é a sua superfície. É a sua película. Tá? É aquele material que envolve ele. Então, se eu tiver que medir o tamanho da sua superfície, como é que eu faço isto? A superfície é aquela região onde você consegue tocar nele, pegar nele. Tá? É relativamente simples. Então, o que tem área é a superfície do prisma, né? Do sólido de um modo geral. Ok? Então, você consegue calcular a área? Sim, porém da superfície. É como se eu dissesse o seguinte, você pega um prisma, tira a casca dele, a película que envolve ele, planifica ela, aí você vai medir esta superfície. Qual é o tamanho desta película, desta capa aí? É isso que a gente vai fazer, começar a fazer os cálculos agora. Eu volto com o próximo vídeo exatamente falando a respeito disso. Tá bom, pessoal? Até mais, espero que tenha sido útil. A aula ficou um pouco teórica, tá? E eu me sinto como se estivesse em sala de aula, eu sempre falo isso para vocês. E às vezes eu estou falando pensando que vocês estão aqui. E às vezes não fica um pouco claro. Mas fiz o possível para esmiuçar esse conceito de prisma. Espero que vocês consigam entender. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.